Sejam bem-vindos a mais um episódio de Amiga Mística. Apertem os cintos, porque hoje falaremos de propósito. Você já deve ter se perguntado 1 zilhão de vezes sobre o seu propósito nessa vida. E se eu te dissesse que não precisa ser somente um propósito? E se esse propósito não fosse necessariamente o seu trabalho? E se também não fosse virar um monge budista e morar nas montanhas? Respire e vem comigo. O ser humano busca sentido para viver as coisas que vive, especialmente em situações de desconforto e de sofrimento. Nós buscamos sentido para a vida como uma justificativa da nossa presença nessa vida. A gente pensa, eu preciso estar destinado a fazer algo com a minha vida, ou eu devo ter algum propósito ou motivo para estar nessa vida passando pelo que eu estou passando. Se formos por essa linha de raciocínio, acabaremos nos deparando com um beco sem saída. Sabe por quê? Porque essa direção nos conduz equivocadamente a como nós faremos a diferença, tornando o nosso propósito sobre nós mesmos. Se o propósito fosse o trabalho em si, a forma como nós contribuímos, o que nós fazemos, então por que existem pessoas que conquistam poder e riquezas e ainda assim não se sentem preenchidas? Por que as empresas facilmente colocam outro profissional na cadeira recém-desocupada? Você já se perguntou por que você trabalha com o que você trabalha para além de ganhar dinheiro para sobreviver? Você já se perguntou se existe mais além da vida cotidiana de acordar, levantar, comer, trabalhar, voltar, tomar banho, comer, dormir e repete tudo no dia seguinte? Se você vive assim e fica sempre aguardando, ansiosamente pelo final de semana ou pela viagem dos sonhos pela qual você está trabalhando há anos para juntar dinheiro, viaja e mesmo assim se sente vazio ou frustrado porque você sonhou com algo que te faria se sentir diferente e quando você está ali naquele momento não era aquilo. Já se perguntou qual é o sentido disso tudo? Beleza. Constatamos que os sonhos que criamos, pelos quais batalhamos tanto, talvez não seja o que dê sentido para a nossa vida. Afinal, importa muito como você se sente no momento em que finalmente conquista o trabalho dos sonhos. Ou quando você pisa no altar na frente de quem você ama e com quem você está se comprometendo. Importa ainda mais como você se sente todos os dias batalhando por aquele momento tão esperado. São diversos os sonhos que podemos ter: trabalho, viagem, casamento, maternidade ou paternidade, um grande amor e por aí vai. Se não é nada disso, então o que é? A verdade é que pode sim ser isso, mas o propósito não se resume às buscas terrenas. Assim como na prática do yoga, utilizamos os mecanismos sensoriais do nosso próprio corpo na busca do autoconhecimento, criando espaço ao abraçar o silêncio, renunciando às buscas externas e aceitando o simples existir por alguns instantes. A prática nos conduz a criar esse espaço para o discernimento, para entendermos que nós não somos o nosso trabalho, não somos o estado de saúde do nosso corpo naquele momento. Não somos os papéis sociais que desempenhamos na vida do dia a dia. Seja o papel de namorada ou namorado, esposa ou marido, filha ou filho, mãe ou pai. Se não somos isso, o que sobra? Fiquemos com essa dúvida pairando pelo ar, enquanto digerimos e processamos tudo.
Se eu não sou o que eu faço, o que resta de mim? A resposta é indescritível e isso é muito frustrante porque não dá para descrever, não dá para responder. Mas posso tentar sinalizar o caminho que eu venho percorrendo para tentar responder a mim mesma essa mesma pergunta. E quem sabe você consegue aplicar para si mesmo. Alerto que, quando acho que consegui responder, percebo que tenho muito mais do que eu não sei e do que eu sou capaz de compreender. Para isso, proponho um exercício prático para você mesmo ou para você mesmo buscar o seu caminho próprio de responder essa dúvida. Se você parar para refletir um momentinho, perceba onde você se encontra fisicamente agora. Olhe ao redor e note o ambiente em que se encontra. Os objetos são claros ou escuros? A temperatura está quente, agradável ou sente que precisa de um casaquinho? Respire e note o ritmo da sua respiração. A respiração é um bom indicativo de que você está vivo, certo? Realize o exercício de perceber o seu entorno. O movimento dos carros, se você estiver na cidade, o barulho dos passarinhos cantando ou do orfar das folhas se estiver no campo. Os sons que rompem e captam a sua atenção. Note que, ao perceber essas coisas no seu entorno, a sua atenção é direcionada para algum objeto de observação. Portanto, você observa. Ao observar, busque deixar de lado os seus julgamentos e as narrativas internas de dentro da sua cabeça. Observe então a rapidez e o volume de pensamentos que atravessam a sua mente. Relaxe o ombro e perceba se você está encurvando muito a coluna. Perceba o seu estado emocional hoje, agora, e simplesmente permita, sem mais nem menos. Permita o seu estado de ser, de hoje, e tente perceber como você se sente ao se acolher. Já se perguntou por que não percebe essas coisas no dia a dia? Essa sensação que você provavelmente está sentindo neste exato instante? A sua atenção é constantemente roubada de você para demandas urgentes, ou para o descanso mental no TikTok, ou Reels no Instagram. Pensamos, estou exausta. Só uns 20 minutinhos de frivolidades para descansar o meu cérebro. Quando você vê, passou 1h30. Bem, essa é a realidade. Somos ansiosos ou deprimidos e buscamos fugas breves para alívios imediatos. Já vou adiantando que não tenho nada com isso. Eu acho que é uma prática habitual do ser humano contemporâneo. É uma forma, um mecanismo que a gente tem de buscar um breve momento de tranquilidade, apesar de que eu venho percebendo que não é isso que o ser humano realmente precisa para descansar efetivamente ou para chegar mais perto de responder à pergunta de qual é o meu propósito. Concorda? Já reparou quando foi a última vez que você escovou os dentes sem pensar em nada? É uma boa prática, é um bom exercício. Só reparando no movimento circular que faz com a escova nos seus dentes, na sensação da espuma da pasta de dente na sua boca. Repare nisso na próxima vez que escovar os dentes. Você pode se surpreender e reparar como você vem escovando seus dentes nos últimos tempos. Algo tão simples e singelo. Mas aí você percebe para onde a sua atenção vem sendo direcionada, que é muito longe do momento presente. Para responder a pergunta de valor inestimável sobre qual é o seu propósito, vamos recorrer a algumas cartas do tarô. O Hierofante
e o Eremita. Ambas as cartas são arcanos maiores, compondo uma bela trilha simbólica da jornada do herói. O spoiler: o seu herói sempre foi e sempre será você mesmo. Enfim, voltando. O Hierofante simboliza como nos relacionamos com as instituições religiosas ou com a espiritualidade. Você, jovem gafanhoto que se identifica como ateu ou agnóstico, fique tranquilo, tá tudo bem. Esse também é para você, porque não tem necessariamente um significado atribuído à Igreja Católica, Judaica, ao islamismo ou religião que for. Mas eu explico. A instituição religiosa para o tarô é um veículo, uma forma de comunicação e acesso entre o mundo terreno e o que existe de força maior ou divino. Esse divino é basicamente aquilo que a ciência não explica. Se você realmente tem uma relação diferente com a espiritualidade, com a religião, e se baseia plenamente na ciência, você pode entender essa carta como a carta que tenta explicar aquilo que a ciência não explica. Porém, peço licença aqui, porque a minha interpretação tende à minha crença pessoal de fé em algo universal e maior que nós. Enfim, o Hierofante é esse meio de acesso. Parafraseando Sally Nichols, em o livro O Jung e o Tarot, o próprio Jung assinalou que, sem esse tipo de interação entre o humano e o transcendente, a consciência do homem não consegue evoluir e amadurecer. O Eremita é um arcano maior, um pouco mais à frente em relação à espiritualidade, pois é o próprio Eremita que ilumina o seu próprio caminho, rumo ao desconhecido e na busca pela compreensão da própria fé e do estado de presença. Trata-se de uma jornada individual e solitária, iluminando as sombras que o cercam para ir enxergando logo à sua frente, adquirindo conhecimento e seguindo seu caminho. É muito mais cômodo buscarmos realizar essa tarefa junto com outras pessoas, uma aula de yoga em grupo, uma meditação coletiva. Mas nunca é a mesma coisa que se aprofundar no escuro de si mesmo. É incômodo olhar para os aspectos pessoais dos quais você não se orgulha. No entanto, é com a lâmpada e a coragem do eremita de se aventurar escuridão adentro que passamos a iluminar uma realidade interna até então negligenciada que faz parte do nosso ser. Quando fazemos isso, não se pode desver. Assim como no conto O Barba Azul, de Clarissa Pinkola Estés, uma vez aberta a porta e vista a realidade inegável, a chave não poderá parar de sangrar até que se busque a dissolução daqueles monstros interiores. Ambos, o Hierofante e o Eremita, tratam da nossa relação com o desconhecido, abordando o assunto da espiritualidade e acesso à própria fé de formas diferentes. Não temos como saber qual exatamente é o nosso propósito, mas o caminho para descobrir isso é definitivamente o mesmo percurso que o Hierofante e o Eremita estão trilhando. E, ao se fazer essa viagem, inevitavelmente, levamos a luz da nossa lanterninha conosco, podendo inclusive iluminar a passagem para outros que estejam perto de nós. É assim que, sem nem mesmo perceber, podemos contribuir para a jornada de alguém que amamos, ou até mesmo algum desconhecido, simplesmente por ter tido a coragem de se aventurar dentro de nós mesmos. Não obstante, temos outra carta também que aborda esse assunto com outra perspectiva completamente oposta e contraditória. O Imperador. Este arcano maior representa o empoderamento de si, a realização plena do material, das conquistas terrenas como uma forma de conexão com o plano espiritual. É uma forma de se representar a totalidade,
trazendo permanência, estabilidade e perspectiva de se racionalizar e buscar por padrões que regem a forma como enfrentamos a vida em sociedade nessa realidade terrena e concreta. Viemos para esta vida terrena para experienciar, sentir, sofrer, se emocionar, construir, crescer, amadurecer, cair, se levantar e seguir em frente. É por meio das vivências terrenas que podemos aprender as lições que a nossa alma pede. E é por meio das nossas ações concretas em vida que deixamos também um legado espiritual que transcende as próprias conquistas terrenas. Nunca foi sobre a conquista terrena e material em si, mas é por meio dela. Fazendo um paralelo, é assim que o yoga funciona. Utilizamos práticas corporais para equilibrar o corpo e a mente, alinhar os chakras e as emoções, de forma a cultivar o terreno para que se torne fértil para a intuição florescer. Ou seja, às vezes o nosso propósito precisa sim utilizar-se das conquistas mundanas como ferramentas para alcançar algum sentido. Esse é um assunto que precisa ser processado e digerido, compreendido ao longo do tempo. Te convido a se permitir não saber a resposta sobre qual é o seu propósito neste exato instante. Afinal de contas, a graça está em tentar entender. E eventualmente descobrimos que podemos ter mais de um propósito, que enxergamos o sentido da vida nos gestos do dia a dia, nas pessoas importantes para nós, nos momentos que passam. Às vezes, não temos o repertório ainda para compreender o nosso propósito. E para adquirir esse repertório, é necessário que vivamos as experiências em sua totalidade com o coração aberto e a coragem de permanecer fiel aos seus valores próprios inegociáveis. Com o tempo, a gente descobre uma resposta e cria 4 outras novas perguntas. E assim vamos seguindo. Com carinho, da sua amiga mística.